Da igreja, não é esperado que se preocupe com questões temporais. Isto posto, se algum governante civil decidir confiscar propriedades do clero, poderá fazer isso legitimamente. Além disso, Wycliffe dizia que é pecaminoso para o clero manter propriedades materiais, o que serviria de base desse tipo de raciocínio. É mais ou menos a seguinte, olha, o sistema religioso, ele é um sistema que ele se envolve em política e ele se envolve em economia. Ele se sustenta a partir do dinheiro, do ganho, do lucro, da acumulação de propriedades. Por isso, um líder religioso que pretende manter a sua hegemonia sobre os fiéis, ele vai ensinar o empoderamento da instituição. Quer dizer que a instituição ela tem que se intrometer nas cadeiras de governo do mundo, conquistar o maior número possível de posições no mundo político e também o empoderamento econômico. Os fiéis precisam sustentar o sistema religioso. Dízimos, ofertas, doações, votos, contribuições, campanhas, promessas, tudo isso aí está valendo. Venda de objetos, mercantilização, pecado de simonia. Você que está fazendo esse curso de especialização em teologia protestante, não pode perder de vista que existe um pecado chamado simonia. Simonia. Da onde que surge esse pecado de simonia? Você lembra aquele episódio quando o apóstolo Pedro foi visitar Samaria? Lá havia um homem, um feiticeiro, chamado Simão o Mágico. Ele se tornou simpatizante da fé evangélica, cristã, apostólica de Filipe. Filipe era um evangelista. Ele converteu muitos samaritanos, inclusive Simão o Mágico. Mas quando o apóstolo Pedro chegou em Samaria, além de converter e batizar as pessoas, Pedro impunha as mãos e descia o Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, havia o batismo e a transformação espiritual das pessoas. Simão Mágico ficou interessado em comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Por quê? O mundo religioso movimenta muito dinheiro. São cifras miliardárias. Templos milionários. Estilo de vida ostensivo. Ora, Simão Mágico, observando que o apóstolo Pedro tinha um poder espiritual que ele não possuía, ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro. Vá para Atos dos Apóstolos. Você vai ler a descida do Espírito Santo em Samaria. Você vai ver lá a conversão de Paulo, no capítulo 10, e você vai entrar em Samaria. Volte um pouquinho com Filipe, você vai encontrar Estevão, Filipe, Pedro, Paulo e assim por diante. Bom, o Simão Pedro falou, escuta, ô Pedro, quanto você quer para poder me dar o dom que você tem? Compra de poderes eclesiásticos, cadeiras espirituais, cargos. Bom, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse a Simão Mágico, o teu dinheiro seja para ti e para a tua perdição. Roga a Deus para que ele te conceda arrependimento. Simão Mago, ele se ofendeu. Ele disse, ore você por mim. O que é o pecado de simonia? Está vendo aqui? É justamente quando pessoas que pertencem ao mundo religioso pagam na religião para ter um lugar privilegiado. Desde uma cadeira no púlpito até um cargo eclesiástico e até mesmo igrejas. Existem situações em que comercializam a igreja com os fiéis dentro. Não somente o imóvel, não somente o patrimônio, mas com as pessoas dentro. Se isto acontece escandalosamente,
quanto mais aquelas coisas que acontecem nos bastidores. Aí surge o espírito protestante. Quando um protestante fica sabendo que está acontecendo um caso de simonia, ele se manifesta, ele protesta. Primeiro que um protestante autêntico não compra cargos, muito menos posição, nem tampouco influências. É um protestante. E segundo, isso aí é escandaloso até no mundo ímpio, quanto mais no mundo cristão. Ora, o Wycliffe ele está dizendo o seguinte: existe muito caso de simonia aí, não é verdade? E por causa que está mexendo com dinheiro, recursos financeiros. A ganância de um líder religioso em se enriquecer, aumentar o patrimônio de seu ministério, de sua igreja, denominação, ramo religioso, o acúmulo de bens materiais, propriedades escandalosas, ostentação de finanças, é um pecado clássico que acontece dentro do mundo religioso e, em nosso caso, do mundo cristão. É certo que a igreja precisa de doações, a igreja precisa dos seus dízimos, das suas ofertas, para se manter. Mas a partir do momento em que os líderes religiosos começam a sugar o sangue junto com a lã das ovelhas, isso aí já é corrupção declarada. Contra isso, John Wycliffe se levantou. O mundo católico romano medieval era escandalosamente ostensivo. E aí ele vai dizer aqui, junto com o Champlain, ele denunciou de que se os príncipes quisessem confiscar propriedades da igreja, ele tinha esse direito. E que era indigno saber que os fiéis andavam à míngua, sem dinheiro, sem casa, sem roupa, sem comida, sem subsistência, e o clero andava ostensivamente, esbanjando energia e alegria para tudo quanto é lado. E o pior, as ordens mendicantes, aqueles que em nome da fé cristã entravam nas casas, comiam todo o alimento, iam nas tabernas depois, se embebedavam com cerveja e com vinho, e depois queriam cobrar para enterrar um morto, fazer um casamento, um batismo. A Idade Média era realmente algo escandaloso. Bom, tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou sumariar aqui um pouco mais do pensamento do Wycliffe, porque ele se tornou a estrela da Reforma e Martinho Lutero, ele pegou carona, por assim dizer, nesses dois pensadores que eu já citei para você, Guilherme de Ockham e Wycliffe, John Wycliffe. O John Wycliffe ele desmistificou a Eucaristia, porque o catolicismo romano entrou por um caminho de clericalismo, de sacramentalismo, de superstição barata, que era insuportável você, com uma inteligência mediana, aceitar aquilo de primeira. Um mínimo de desconfiança já era suficiente para você pensar: estou com a hóstia na mão. O meu padre disse que a hóstia é a carne de Cristo. E haviam escândalos tão terríveis que se a hóstia quebrasse e caísse no chão, os padres faziam os coroinhas lamberem o chão todo cheio de terra. Faziam os fiéis lamberem o chão, por causa que dizia: é a carne de Cristo. E haviam histórias mirabolantes, sabe? E uma pessoa com uma inteligência mediana, nem precisa ser uma coisa muito aviltada, sabe? Muito gigantesca, já ia desconfiar: isso aqui é superstição, isso aqui é paganismo barato, é idolatria. E havia uma idolatria à hóstia, porque o catolicismo romano ensinava que na hora da ceia a hóstia virava a carne de Cristo e o vinho se transformava em sangue. É a doutrina da transubstanciação. Transubstanciação, doutrina católico-romana, que ensina que na hora da celebração da Eucaristia, quando o dom do amor está se manifestando, aquela refeição sagrada é uma comunicação espiritual em que hóstia vira carne, vinho vira sangue.
você tem uma inteligência mediana. Você olha para a hóstia, você olha para o vinho. Vinho é vinho, hóstia é hóstia, pão é pão, suco de uva é suco de uva. Não está acontecendo transubstanciação nenhuma. Você precisa ter uma mentalidade fantástica para acreditar nisso. Precisa ser mais do que piedoso, tem que ser extremamente supersticioso. Aí John Wycliffe ele falou, isso não acontece. Não acontece transubstanciação. Esse aqui não vai ser o espaço para poder explicar isso, mas havia um movimento chamado conceptualismo, que é o movimento dos universais. Eles eram escolásticos, portanto eles sabiam muito bem o que é a linguagem da filosofia. E o conceptualismo, ele dizia o seguinte, aquilo que é universal está lá no mundo superior, ele é universal. Aqui em cima está o universal. Aqui existe a universalidade do pão e a universalidade do vinho, estão aqui em cima. E aqui embaixo existe a particularidade. Particularidade está na horizontal. Universalidade é transcendente, está lá em cima. Então existe uma universalidade do pão, quer dizer, uma espécie de matriz. O pão original. O pão que é um pão só. E existem os pães particulares, aqueles que são divididos em tipos. Pão particular é o meu pão, o seu pão, o pão do vizinho. Pão universal é aquele pão que é único, só tem ele. Bom, quem ensinava isso aí também era Platão, um filósofo. Só que ele não era um filósofo cristão, um filósofo grego, antigo. Só que o Platão ensinava sobre o mundo das ideias. Platão dizia, lá no mundo das ideias você vai ter o cavalo original. O que é o cavalo original? É o cavalo que vai servir como matriz para todos os cavalos. Esse cavalo original, dizia Platão, ele não tem cor, ele não tem tamanho, ele não tem dimensão. Ele é um arquétipo. Arquétipo é uma matriz. Vai servir como maquete. Mas isso no mundo espiritual, que está fora do nosso. E aqui embaixo? Aqui embaixo você tem os cavalos particulares, que são cópias do cavalo original que está lá em cima. Você conseguiu compreender a diferença entre o universal e o particular? Bom, eu tenho alguns vídeos, tá bem, no meu canal Conhecimento de Fronteira, onde eu explico demoradamente sobre o platonismo. Há uma playlist lá chamada História da Filosofia. Se você acessar, você vai encontrar as videoaulas ali. Eu explico melhor. Mas se também tiver curiosidade, vai estudar um pouquinho sobre Platão e o platonismo. Se aprimore nisso, vai entender muito mais. Por enquanto dá para entender o seguinte, por que o pão continua pão e o vinho continua vinho? Porque existe uma matriz para o pão e uma matriz para o vinho. E quando eu desço para os mundos particulares, o pão particular continua pão e o vinho continua vinho. E da mesma forma, existe uma universalidade para a carne e para o sangue. E aqui carne continua carne e o sangue continua sangue no mundo universal. Quando eu desço para o mundo particular, que é aqui a nossa horizontal, essa carne continua carne aqui embaixo e esse sangue continua sangue aqui embaixo. Pão é pão, carne é carne, vinho é vinho, sangue é sangue. Não acontece transubstanciação. Por que então que os escolásticos ensinavam isso? Mais uma falácia teológica. Por isso que o movimento protestante e a teologia protestante dá muito preço para a racionalidade, porque ela é amiga do ser humano, para você não ser engodado por argumentos. Argumentos que podem facilitar você a ser enganado. Tem alguma lógica? Tem. Que lógica? Da onde veio isso? Bom, o John Wycliffe ainda ele era ajudado por causa que ele lia as escrituras. Além de ele ser um homem formado em filosofia e teologia, tinha acesso às escrituras.
ele condenou o césaropapismo, como já falei anteriormente. O que é o césaropapismo? É o direito que o Papa tinha ou se dava de agir como o dono do mundo ocidental. César e Papa, césaropapismo. É o chefe da Igreja Católica como chefe de todos os príncipes do mundo católico. John Wycliffe condenou isso. Ele fez uma obra monumental. Ele traduziu a Bíblia. E a partir do momento em que você, cristão, tem a Bíblia na mão, agora você é concitado, convidado a examinar por si mesmo nas Escrituras se aquilo que está sendo ensinado e pregado e profetizado e vaticinado e dogmatizado e doutrinado, você, com o espírito protestante, com a Bíblia na mão, vai lá e estuda, consulta, escuta. O discurso não bate com o texto. Esse é um princípio da Reforma Protestante, que começa com Wycliffe. John Wycliffe, nós temos aqui as datas em que ele viveu: 1320 a 1384. Lutero, junto com os reformadores, vai levantar o princípio de a Escritura somente. Porque chega de superstição. Vamos combinar, né? Chega de tanta superstição. Chega de tanta invencionice e loucura da mente dos interessados em enriquecer às custas da fé alheia. Vamos para as Escrituras? O que ela diz? O que ela ensina? Bom, esse ensino não está batendo. Exemplo, sobre o enriquecimento de um cristão. Cristo, pobre, não era um miserável, mas era um homem que ele vivia do dia a dia. Ele não veio para acumular riquezas. Os apóstolos, mesmo que esses apóstolos eles tinham meios de subsistência, eram pobres também. Eles não eram mega empresários da antiguidade, como alguns dizem. Tinham um meio de vida, um trabalho ordinário, mas eram trabalhadores. O Senhor Jesus contou parábolas de trabalhadores e de administradores de riquezas. É verdade. Mas nunca o Senhor Jesus ele ensinou a busca desenfreada pelo enriquecimento. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus ele falou para fugir da avareza. Significa o amor desenfreado aos bens materiais. O apóstolo Paulo falou: nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos contentes com isto. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, disse Jesus Cristo. Portanto, façam bolsas para vocês nos céus, onde não tem nem ladrão, nem ferrugem, nem traça. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Com esse ensino das Escrituras, você vai comparar com o discurso que sai dos púlpitos, com o discurso que sai da propaganda televisiva, midiática e religiosa. Embora que a doutrina da prosperidade exista nas Escrituras, porque tem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. No final do Salmo 1 está escrito: tudo quanto fizer prosperará. Há uma teologia da prosperidade nas Escrituras, mas não essa da mídia, não essa da televisão, não essa da propaganda, não essa do sistema religioso. Há uma teologia da prosperidade, que a teologia comum dos evangélicos chama de mordomia cristã, ou mordomia dos bens materiais, que consiste em você trabalhar, administrar os seus bens materiais para que você possa levar uma vida tranquila. Aprenda um pouco sobre teologia da mordomia cristã. Bom, John Wycliffe, cansado de ver que o papado estava predominando no mundo católico e que as pessoas não tinham acesso à verdade porque elas eram iletradas, ele traduziu a Bíblia do latim, que ninguém entendia, para o inglês.
um tradutor da Bíblia. Todas as Bíblias até aquele tempo haviam várias traduções, mas a grande maioria em latim, que o povo não entendia. Ele colocou a Bíblia na linguagem do povo. E ele, como sendo um universitário, um catedrático, um doutor, ele estabeleceu um grupo de pregadores que ele mesmo financiava, chamados de lollardos. Esses pregadores sabiam ler a Bíblia, não eram ordenados pela Igreja Católica, nem para a Igreja Católica, mas eles se constituíam em evangelistas ou evangelizadores. Eles andavam de aldeia em aldeia, de vila em vila, de casa em casa, pregando a palavra de Deus em inglês, não em latim, na linguagem do povo, procurando não entrar em conflito com os católicos, mas isso era impossível naquele lugar, porque a religiosidade ela é uma espécie de nódoa na alma. Por causa da religiosidade eu não me abro para o pensamento e para a razão e para a coerência. Por isso, os lollardos eles começaram a ser perseguidos em tudo quanto era lugar, porque eles queriam ensinar a palavra de Deus na língua do povo. E os católicos não queriam que isso acontecesse. Ele teve êxito nessa obra, fez a tradução do latim para o inglês, estabeleceu esse trabalho de ensino dos lollardos na linguagem popular, condenou a infalibilidade papal, que era outra falácia. O que ensina a infalibilidade papal? Diz que o Papa ele é infalível em matéria de doutrina quando ele está falando da cadeira, da cátedra. Quando o Papa escreve uma bula papal, ele está falando da cadeira. Portanto, é infalível em matéria de doutrina. Isto é uma blasfêmia, porque infalível só Deus. O Papa não pode ser infalível, ele não é Deus. Bom, mas o catolicismo fala, é que ele está falando pelo Espírito Santo. Ele está falando pelo Espírito Santo, mas quantas bulas papais erraram crassamente? Aqui está uma exposição das doutrinas. Sacramentalismos, Eucaristia, penitências, reza pelos mortos e uma infinidade mais. E por isso, terminando aqui a nossa aula sobre essa crise do catolicismo medieval, ele defendeu o sacerdócio universal. Essa questão do sacerdócio universal a gente vai trabalhar melhor lá com Martinho Lutero, mas se constitui basicamente disso. Você é um ser humano que possui uma consciência dos seus próprios pecados. Não precisa de mediadores, não precisa de sacramentalismo, não precisa de ordenanças. Você precisa da sua consciência para que com ela você sirva a Deus. Pela sua consciência, vá diretamente ao Senhor Jesus. Fale com Ele, confesse a Ele os seus pecados, as suas culpas e as suas preocupações. Mantenha um relacionamento direto com Cristo. Essa é a doutrina do sacerdócio universal. Bom, tem tanta coisa aqui. O John Wycliffe, com seus pregadores lollardos, com a tradução da Bíblia para o inglês, na linguagem do povo, com esse combate que ele fez ao catolicismo, ele conseguiu chegar na Boêmia. E a Boêmia tinha lá um pregador chamado John Hus. E esse John Hus, ele conseguiu fazer a reforma da Boêmia. Ele também aderiu ao pensamento de Wycliffe de que as pessoas precisam chegar diretamente a Deus sem esse monte de quinquilharia religiosa. É muito apetrecho religioso que Jesus tirou de uma vez só. Cristo tirou a autoridade do judaísmo, do sacerdócio judaico, dos sacrifícios, do templo, do mosaísmo, do decálogo. Cristo quebrou todas as estátuas e bezerros de ouro que haviam para estabelecer Ele único como mediador entre o Pai e a humanidade. Por isso, John Hus, ele pegou a doutrina do sacerdócio universal, do direito que a pessoa tinha de ler a Bíblia na linguagem do povo, e começou a fazer a reforma da Boêmia. Houve um concílio em Constância, John Hus foi chamado, convocado, ele recebeu um induto, que era uma garantia do príncipe de que ele não seria morto, mas não adiantou. Pesquise sobre John Hus. Foi morto.
a Igreja Católica o enganou. Lá em Constança ele foi condenado como herege e assim foi queimado na estaca. Enquanto que o John Wycliffe é chamado de a estrela da Reforma, o John Hus, ele é um precursor da Reforma. Também ele é chamado de avô da Reforma. Disse Hus lá no alto da estaca: hoje vocês matam um ganso, porque o nome Hus popularmente se parece com ganso. Hoje vocês matam um ganso. Daqui 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não conseguirão matar. E realmente, 100 anos depois da morte de Hus, na estaca, sendo queimado por esse catolicismo pernicioso que havia na Idade Média, 100 anos depois surgiu Martinho Lutero e os demais reformadores, e aí não teve mais volta. O enfraquecimento do catolicismo, que foi julgado e agora sentenciado. Bom, que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sou o professor Rogério de Souza. Seja bem-vindo ao curso de especialização em Teologia Protestante. Agora nós vamos dar mais uma avançada para o próximo bloco. Convide mais pessoas a ouvirem e conhecerem. O Senhor Jesus, ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que isso significa? Enquanto o Filho do Homem não tiver um encontro com você, você é livre, mas não é livre verdadeiramente. O Cristo, ele é verdadeiramente aquele que pode te ensinar a verdadeira verdade. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o Cristo para livrar do Césaropapismo, catolicismo, evangelicalismo e todo o sistema doutrinário religioso que se transforma em dominador da tua consciência. Eu não prego um esvaziamento das igrejas, mas um desapoderamento com certeza. Não pode haver um apoderamento do sistema eclesiástico. A igreja não é detentora da tua salvação, nem da tua consciência. A igreja, ela é uma testemunha da palavra de Deus. Podemos chamá-la de agência de serviço do reino dos céus, mas a igreja não é o reino dos céus. A igreja não salva. A igreja, ela é depositária de uma confiança que Deus lhe deu. O Wycliffe, por exemplo, ele falava: sabe que tem uma igreja espiritual e uma igreja histórica? O que é a igreja espiritual? É aquela que é composta de todos os eleitos, todos aqueles que foram chamados diretamente pelo Espírito Santo e que estão espalhados na horizontal, em tudo quanto é confissão de fé cristã. Igreja verdadeira. E a igreja histórica? É essa que é comandada por chefes temporais que acham que tem alguma prerrogativa sobre a consciência das pessoas, impedindo inclusive as pessoas de terem um contato mais direto com Deus, uma comunhão e uma fé mais verdadeira. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.